E aí, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estão bem? Estão com saúde? Que é isso que importa, né? Porque tendo saúde, a gente tem tudo, o resto a gente corre atrás, né? Então, como eu havia falado no meu primeiro vídeo, né? Eu falei que eu ia ficar 3 meses em casa. E aí depois eu contaria pra vocês o porquê, que era a doença do meu marido e tal. Então hoje eu resolvi fazer esse vídeo para contar realmente o que ele tem, né? Qual o tipo de doença que ele tem. Infelizmente ele não quis aparecer. Aí eu respeito, é o tempinho dele, né? Depois, se futuramente ele quiser aparecer, a gente volta no assunto e mostra, falo com ele, né? E ele falando, conversando com vocês. Então, quando foi ano passado, no meado do ano passado, foi exatamente em abril, ele se sentiu mal, né? Trabalhando e tal, e aí se sentiu mal. Aí falei assim, poxa, tem que marcar cardiologista para você. Sentiu uma dormência no maxilar, irradiando para o braço. Ele estava dirigindo, irradiando para o braço e tal. Aí me ligou, e quando ele me ligou, ele disse, isso eu moro no Rio de Janeiro, né? Ele estava na linha amarela. E aí eu falei assim, falei, meu Deus, ele tá tendo um AVC, né? Vai ficando com um lado paralisado. Eu falei assim, para em algum lugar, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E aí eu fui conversando com ele, conversando e tal. Ele conseguiu chegar até um hospital que é próximo, né? Que é um hospital cardiológico, que é próximo de casa. E aí eu fui encontrar com ele lá. Aí chegando lá, ele já tinha passado os sintomas. Aí o médico fez um eletro, disse que estava tudo bem, né? Foi só uma crise de ansiedade. Pode ser que tenha sido? Sim, pode ser que tenha sido, porque ele estava trabalhando muito e tava, né, cansado, estafado, enfim. Aí eu fiquei preocupada. Eu falei assim, não é normal isso, né? Você paralisar, você ficar dormente, sentir dormência, um perigo, ainda mais dirigindo, né? E aí o que eu fiz? Eu marquei uma consulta no cardiologista. E isso foi o quê? Foi em maio. Isso foi no finalzinho de abril, até eu conseguir. Fomos numa outra médica, ela falou que o caso dele era grave e que ele tinha que fazer uma cirurgia. Só que aí depois eu tentei, ela pediu os exames, ele fez o exame, um ecocardiograma, e aí nesse eco mostrou a gravidade. Só que quando a gente foi procurar a médica, não podia atender e tal, enfim. E aí a gente procurou outra. Quando a gente procurou outra, que levamos os exames, e ela olhou, ela falou assim, olha, não tem outra coisa a fazer. Eu vou te internar. E aí ficou eu e ele com um olhão assim regalado, falou assim, meu Deus. Ela falou assim, não, tem que te internar, você tá com problema na válvula aórtica e você vai ter que sair daqui do consultório e vai direto pro hospital. E aí eu fiquei apavorada, né? Porque de repente, assim, a gente sabia que ele tava com problema, mas não sabia que sairia direto do consultório pro hospital. E aí foi pro hospital. A sorte que ela agiu assim muito rápido. Doutora Ana Cristina, foi incrível, né? E aí chegando, foi internado, né? Aí 5 dias depois ele foi operado, né? Trocou a válvula aórtica, abriu o peito, né? E trocou a válvula aórtica que tava com defeito, né? Tava com problema. O sangue ela tinha que abrir e fechar para bombear o sangue, pro sangue passar. Ela não, ela ficava aberta. E o sangue fluindo, né? E ela foi bem clara. Ela falou assim para ele: "Você não morreu porque Deus não quis", né? Bem forte isso. Aí perguntou se ele tinha religião, ele falou: "Eu tenho muita fé em Deus". E
realmente acho que foi Deus que salvou ele, né? Porque a ponto do jeito que tava, realmente foi aquele assim, um milagre. E aí chegando no hospital, lá fizeram a bateria de exame, constataram mesmo que era válvula aórtica, vamos operar e tudo. E aí 5 dias depois ele operou. E aí fez essa cirurgia, graças a Deus deu tudo certo. Ele ficou 12 dias internado, teve alta, veio para casa, tudo bem. Aí passamos um período, né? Ele estava de licença, ele ficou o ano inteiro de licença. Passou Natal, Ano Novo, isso tudo em 2019. 2020, janeiro, fevereiro, ele retornou ao trabalho. Quando ele retornou ao trabalho, o que veio? A pandemia, né? Quando foi em março, começou a fechar tudo, ele ficou só um mês trabalhando. E aí teve que o pessoal foi fazer trabalho remoto, né? Ficou em casa fazendo trabalho remoto. Ainda mais ele, porque ele é do grupo de risco, né? E aí, o que a gente fez, né? Mais uma vez em casa, né? Já tava quase, o cara ficou meio ano em casa, né? Ficou 7 meses em casa. E aí quando volta a trabalhar, trabalha um mês e teve que voltar para ficar dentro de casa de novo por causa da Covid. Até aí tudo bem. Só que o problema todo era muita dor, ele sentia muita dor nas juntas. E a gente foi a um reumatologista. Primeiro que ele achava que era a coluna, que ele sentia dor e sentia dor no pé, aí o pé inchava, é da minha coluna, porque eu tenho hérnia de disco, cervical e lombar, e tudo achava que era devido à coluna. Aí nós fomos ao reumatologista, por causa que ele não aguentava de dor, ele estava andando que nem um Robocop. E não era nada problema do coração, porque já tinha resolvido tudo, já tinha trocado a válvula, estava novo, prontinho. Só que o problema foi outro, né? E aí a gente vai no reumatologista e aí descobre o que ele tem. Ele tem espondilioartrite, né? Eu já tinha ouvido falar por alto, mas não imaginava, né? Geralmente são pessoas mais velhas que têm. Meu marido tem 44 anos, então são pessoas mais velhas que têm. E a médica falou que ele está mais ou menos há 10 anos com essa doença. Só que aí que foi o tal, né? Falou assim, caramba, e agora? Aí ela falou, olha, tem tratamento, mas não tem cura. E essa doença, essa espondilioartrite, que veio a dar o problema no coração dele. Então, ele teve um problema no coração devido a essa doença, que ela falou que ele já devia estar já mais ou menos uns 10 anos com essa doença. Então, tá um pouco avançada, né? Tem tratamento? Tem, mas não tem cura. É tratamento para esse tratamento de 3 meses intensivo, né? É para retardar um pouco a doença, para ela não avançar, para ela ficar onde ela tá, né? E com as medicações que ele toma para dor, né? Para poder ele ter um bem-estar melhor. Então ele é um paciente, né? E ele é uma pessoa, embora tendo 44 anos, mas que ele é do grupo de risco, né? Devido à doença. Então ele tem mais facilidade de pegar outras doenças. E ela quer entrar com um tratamento invasivo, que são as injeções, né? Só que tem um porém. Aí nós voltamos nela, era para começar o tratamento. Eu até falei num videozinho aí rápido que eu falei que não ia começar, né, o tratamento, por causa que a Covid tinha voltado com tudo e ela ficou meio que receosa. Então realmente é isso, ela ficou receosa porque aqui a gente mora no Rio de Janeiro e a Covid aqui deu um aumento. E por causa do problema dele do coração, né, porque ele tem uma válvula aórtica
biológica, não é mecânica. Tem a mecânica e tem a biológica. É uma válvula biológica. Essa válvula tem que ser trocada a cada 10 anos. Ela dura de média 10 a 15 anos, né? Então, futuramente, ele vai ter que trocar essa válvula, né? Só que, pelo motivo dessa válvula, ele ia ter que ficar fazendo exame constantemente, né? Então ele ia ter que ter um acompanhamento da cardiologista e da reumatologista, as duas juntas, porque todo mês ele tinha que fazer um eco para saber como é que estava a válvula. E o receio dela era, em meio a essa pandemia, porque as coisas foram retomando, né? Foram flexibilizando. Só que aqui no Rio, quando abriu tudo, deu um aumento, né, na contaminação. E aí a gente acabou ficando, e aí? E agora? Aí ela falou, então vamos esperar um pouquinho, vamos esperar até março para ver como vai ficar, como vai andar, e até a gente poder fazer essas injeções que é para poder retardar. Então, a gente não sabe se vai ser semanal, se vai ser mensal, né? Ou a cada 6 meses. Só que essas injeções, ela baixa muito a imunidade. Então, esse também foi o motivo dela protelar um pouco, porque embora ele tenha que ficar em casa, ele é do grupo de risco, né? É como se ele tivesse 60 anos, um exemplo, né? Sendo do grupo de risco, porque ele é cardiopata. Então, ele vai ter que ficar em casa. Mas não vai começar o tratamento agora. De início, não vai começar o tratamento. Mas tem que ficar em casa, tem que se cuidar, tem que se precaver, né? E tá afastado, ainda não voltou o trabalho dele por ele ser do grupo de risco. Então, as pessoas que são do grupo de risco não voltaram. Então, ele faz trabalho remoto, né? Ele é servidor público e é isso. Então a gente está aguardando, vamos dizer assim, né, cenas dos próximos capítulos, não, né? Porque isso não é brincadeira, né? Vamos ver como é que vai ficar a Covid, como é que está o desempenho, porque se ela começasse a dar as injeções a ele, ela falou que cada organismo reage de uma forma. E se ela precisasse, né, se por um acaso desse algum problema na válvula dele e ele precisasse de um leito de UTI, aqui no Rio já está mais de 90% de todos os leitos já ocupados. Embora, graças a Deus, a gente tenha um plano de saúde, mas até os hospitais particulares também estão com leitos já muito reduzidos. Então ela ficou receosa, porque se realmente ele precisasse, né, fazendo o uso dessas injeções, ele precisasse de um leito, ela ficou receosa em não ter leito para ele, né, leito de UTI. Então ela decidiu protelar. Então ela passou a medicação, ele vai tomar uma outra medicação, não tão invasiva quanto a outra, mas para dar um bem-estar melhor. Então ele já está bem melhor, né? Andando melhor, mas ele perdeu força nas mãos, ele não tem força, porque é ombro, cotovelo, punho, os escarpos, que são os dedos, né? A maioria é tudo no lado direito. Então ele não tem muita firmeza na mão, isso tudo é por causa da doença, né? E ela falou assim, uma pena que você chegou tarde, né? Chegou assim, demorou para descobrir a doença, né? E a gente ora, né? A gente reza, a gente pede a Deus que dê tudo certo. Eu peço a Deus que dê tudo certo pro mundo, né? Porque tá aí essa situação toda e a gente torce, né, o mais rápido possível para uma vacina. A gente já sabe que a vacina ela não vai imunizar assim, mas ela vai ajudar. E é isso, gente. Essa é a doença do meu marido, espondilioartrite,
Quem quiser pesquisar aí mais, saber, é uma doença bem severa, né? Se você deixar a longo prazo aí, realmente foi que ele não descobriu, foi descobrir tardiamente. E aí, para poder tratar, se fosse um pouquinho antes, ela falou que o tratamento seria diferente, né? Então é isso. Então ele tem essa doença, além do problema do coração, que foi o que deu o problema no coração nele, porque ele fez um cateterismo, fez tudo, não deu nada, não tinha veia entupida, não tinha nada. O coraçãozinho dele, bom, o problema foi a válvula. E o problema que deu da válvula aórtica, porque o dele não é a mitral, não, é a aórtica, foi a doença que atingiu, né? Então é isso. Eu espero que dê tudo certo, né? A gente ora para que isso dê certo, para que ele se sinta bem, que tudo que eu quero é que ele se sinta bem, porque ele é uma pessoa, ele é novo, né? 44 anos é novo. Eu tenho 45, sou um ano mais velha, mas ele é novo, né? E a gente acaba um pouco não aceitando, sabe? Mas a gente com fé em Deus, quem tem fé em Deus tem tudo, né? E aqui o que nós temos é muita fé em Deus, né? Não sei se vocês repararam, tem Bíblia em todos os quartos. Eu tenho uma bibliazinha, tem pessoas que falam assim, não tem significado para uns, para outros, respeita a religião de cada um, mas aqui a gente ora muito a Deus, né? A gente pede muito a Deus, eu peço muito um mundo melhor, né? A vida, né, para as pessoas melhora, né? E é isso, gente. Então, resumir aqui mais ou menos o que é, mas é isso. Eu vim aqui falar o que era a doença é isso, agora vocês já sabem o porquê que a gente vai ficar em casa, né? Então, se você gostou do vídeo, você dê um like, né? Ative o sininho de notificação, se inscreva no canal. E até um próximo vídeo. Vamos ver se o próximo vídeo vai ser, vamos ver uma coisa melhor, né? Porque eu também não gosto de ficar falando de doença, não. Só falei porque realmente foi o primeiro vídeo, porque senão não era isso que eu... Não é isso que a gente quer trazer, né? Mas a gente sabe que tem dia que a gente não tá bem, enfim. E faz parte da vida, né? Então é isso, meus amores. Então fiquem com Deus. Se inscrevam aqui no canal. Não esqueça, ativa o sininho, dê o like. E é isso. Um beijo pra vocês.